Ezequiel 47, versículo 3. É o encerramento da nossa campanha. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. E me fez passar pelas águas. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, que a sua palavra seja anunciada conforme Ele quiser. Nada que o homem queira, mas tudo que o Senhor queira aconteça nesse lugar, em nome de Jesus. Que concorda, diga amém, tome assento. Glória a Jesus, glória a Deus. E me fez passar pelas águas. Deus quer que você passe pelas águas. Repita esse tema. Agora individualize. Só mais uma vez. Nós vamos pedir licença aos teólogos para colocarmos uma prática atual para nós sobre o que é essa questão. Deus quer que eu passe pelas águas. Deus quer que eu passe pelas águas. Repita. É propósito de Deus que eu entre nas águas do avivamento e passe por elas. É propósito de Deus que a experiência aconteça para que eu possa sair de lá tendo passado pelas águas. É interessante que Ezequiel ele vai até o mergulho. No mergulho, você vai ler, e me fez passar pelas águas, até antes das águas profundas. Quando chega nas águas profundas, ele só diz assim: águas profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. Ou seja, era decisão dele no final, se ele queria ou não, se deveria ou não passar pelas águas profundas. Águas profundas é decisão sua, mas Deus quer que você passe por todas as 3 etapas que Ele tem. A Bíblia diz em 10:9 de João, que Jesus é a porta, e aquele que vem, entra por ele, sai e acha pastagem. Ezequiel entra na água, sai e volta para a margem para contemplar a vida do rio. Deus quer dar à igreja nesses dias uma experiência tão grande que ela pare de faltar culto, que ela pare de dar desculpas, que ela pare de dizer que está difícil, que não aguenta mais, que não sabe o que fazer. Deus quer dar uma experiência para a igreja, que passando de verdade pelas águas, ela se levante encharcada da presença de Deus, e o prazer dela seja estar na casa, seja servir na casa, seja estar onde estiver, servindo o Senhor com alegria, ser uma igreja verdadeiramente dele, que não fala besteira, que não pensa asneira, mas que é nascida de novo, porque mergulhou nas águas do Espírito. Deus quer que nós passemos pelas águas. Nós estamos vivendo num tempo que é o tempo dos clubinhos. Parece que igrejas agora é clube, é um lugar de descanso, é um lugar de espairar, é um lugar de mentoria. Mas não é mentoria da fé, é mentoria para ficar rico, para ficar não sei o quê. Igreja nunca foi isso e nunca será. Igreja é o lugar onde nós nos reunimos para ouvir Deus falar. A expectativa nossa de ir no culto é ouvir Deus falar. E para que Deus fale, a gente chega adorando, a gente canta louvores, a gente bendiz o nome dEle, a gente agrada a Ele, a gente fala com Ele, e agora nos sentamos e abrimos os ouvidos e dizemos: fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Aqui é o lugar de Deus falar conosco. Fala com o pregador, fala com a pregadora, fala com o cantor, fala com a cantora, mas é Deus falando conosco. Nós temos que ter ouvidos para ouvir Deus falar, e só vai ouvir Deus falar, entender, discernir, quem mergulhar nas águas dele. É necessário. O que é que Deus tem que fazer para que você passe pelas águas? Muitos de nós oramos a Deus e dizemos, e falamos com Ele: Senhor, se algum dia eu pensar em desviar, o Senhor me mata e manda para o céu. Sim ou não? Muitos de nós falamos: Senhor, se algum dia o Senhor vê que eu vou tentar negar o Senhor, faz alguma coisa, mas não permita. Senhor, eu nego a mim mesmo. Senhor, eu quero o Senhor. Sim ou não? Então essa pessoa já está entregue nas mãos de Deus. Não? Sim ou não? Mas Deus então vai fazer você passar por certas águas, para você aprender a ter responsabilidade com o que fala. Mediu mais 1000 e disse, e me fez passar pelas águas. Deus quer, com as suas mensagens que Ele tem pregado, em várias campanhas, em vários dias dessa campanha, Ele mediu para nós os côvados. Cada mensagem que foi pregada, foi o anjo medindo 1000 côvados. E ao término da mensagem, passe pelas águas. Só que nós esquecemos a maioria delas. Muitos vieram à frente e falaram coisas que já não se lembram mais, porque nós estamos vivendo de uma maneira hipócrita. Nós pensamos que podemos falar o que quiser e depois, se não der certo, Deus tem um registro das palavras que falamos com Ele. Malaquias nos ajuda, há um memorial escrito diante de Deus das palavras que falamos. Capítulo 3, 16 a 18 por ali. Deus, Ele tem um memorial das palavras. Por isso Ele diz em Mateus 12, 36 a 38, que nós haveremos de dar conta de toda a palavra que saiu da nossa boca, até as frívolas. Deus registra. Ah, pastor, mas aquele eu nem pensei e falei, mas Deus registrou. Deus ouviu e Ele guardou. Tem testemunhos que nós estamos ouvindo, irmãos, que está nos fazendo ter mais temor e tremor quando a gente pensa em Deus e quer Deus de verdade. Palavras que pessoas disseram e que Deus agora cobrou. Tu não disse isso? Tu não falou isso? Tu não falou aquilo? Agora eu quero que tu cumpra. Eu lembro aqui do testemunho de um querido irmão que congregava conosco aqui. E ele disse: Deus, esse povo é muito frouxo. Se um camarada bater na minha cara, eu ofereço a outra. E lá no shopping lá, Ana Shopping, tu sabe da história. Lá no Ana Shopping, veio um camarada, um motoqueiro, irmão, e debruçou. Puf! E ele ficou nervoso e quis revidar, e Deus falou: você não falou que ofereceria a segunda face? A outra face? Deus cobra o que falamos. O dia que Deus começar a cobrar o que estamos falando, vai ter gente numa dificuldade muito grande. Deus quer que passemos pelas águas. Deus vai fazer a igreja passar pelas águas. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai acontecer um casamento em 19 de Apocalipse. As bodas do Cordeiro vai acontecer. O casamento já está escrito. O noivo é Jesus Cristo e a noiva é a igreja, e ela vai comparecer lá. Aleluia, glória a Deus. Então, trate-se de se arrumar, porque é necessário passar pelas águas se você quer chegar lá. Mas casamento vai acontecer. Tem algumas coisas, irmãos, para nós entendermos se realmente estamos mergulhados em Deus ou não. Primeiro, quando nós olhamos para a igreja de Corinto,
Interessante que o Senhor nos usou para ministrar uma palavra em Portugal, em Trofa, e ontem Deus, usando o pastor Francisco, falou muita coisa semelhante. Quando a igreja de Corinto, irmãos, ela tinha todos os dons, capítulo 1 deixa isso claro, 7 por ali, que a igreja tinha todos os dons. Ali aconteciam milagres, revelações, visões, obras que nós amamos, que aconteçam no meio de nós e devemos amar, e devemos realmente querer que elas aconteçam todos os cultos. Só que eles eram cheios dos dons, mas vazios do avivamento. Diga, cheios dos dons, vazios de avivamento. Tem muita gente assim. Quantas pessoas revelando, irmão, até o CPF do camarada. Revelando, meu Deus do céu. Só que, quando fala de uma vida com Deus, não tem. É como se Deus tem poder para fazer um paralítico levantar e andar, mas não tem poder para mudar um caráter de uma pessoa. Porque o que está acontecendo de escândalos por aí, na igreja de Corinto era cheia de escândalo. O irmão entrando na justiça contra o outro dormindo com a madrasta, a esposa do seu pai, um outro que é entregue a Satanás pela a maneira que vivia, grupinhos na igreja, um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Apolo, outro é de Cristo, mas de Cristo nominal. Paulo escreve a eles dizendo, eu não posso dizer que vocês são espirituais, porque vocês são carnais, capítulo 3, capítulo 2 fala também, vocês são carnais, porque há dissensões, há contenda entre vós. Então tem gente que fala em língua estranha, mas está na contenda. Fala em língua estranha, mas divide a igreja. Fala em língua estranha, mas fofoca. Fala em língua estranha, mas mente. Fala em língua estranha, mas não tem compromisso com a igreja. Irmãos, nós precisamos, antes de ser cheio dos dons, ser cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo. É necessário mergulhar nas águas de Deus, é necessário deixar a hipocrisia de lado, a falsidade de lado. O dia que nós mergulharmos nas águas do Espírito Santo, a depressão vai sair, a tristeza vai embora, a indiferença vai embora, toda a mordidão vai embora. Todo cheio do Espírito Santo ama o outro, entende o outro, ora pelo outro e ajuda o outro. Ah, pastor, eu não consigo, o pecado toda hora está comigo, porque eu sou pecador. Para com isso. Deus, o Deus da Bíblia, liberta. E Ele não faz acepção de pessoas. Quando é que a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, faz acepção de pessoas? Quando é que a Bíblia diz que Deus não tem poder para libertar você do pecado, eu do pecado? Pelo contrário, para isso se manifestou o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E o pecado não terá domínio sobre vós. Quem vive na prática do pecado é do diabo. 1 de João 3, 8 a 10 é claro. Não deixe Satanás te enganar nesses dias. Nós estamos vivendo no tempo do engano. Crente não vive na prática do pecado. Crente vive na prática da santidade. Crente não mente. Crente não adultera. Crente não tem namoros esquisitos. Crente é lavado no sangue de Jesus. Crente tem a boca santa. As palavras que saem da boca do crente são palavras de edificação.
É hora da falsidade cair por terra e o Deus de verdade se manifestar na vida daqueles que escolhem mergulhar nas águas de Deus, mergulhar no rio de Deus. Senhor, eu não quero ser falso, ó. Nós precisamos mergulhar nessas águas para sair do outro lado. Nós precisamos mergulhar nessas águas para sair da. Você não vai vencer com essa cara de quem pediu não ganhou. Você não vai vencer sem oração. Você não vai vencer sem jejum. Você não vai vencer sem santidade. Deus quer que você se levante. Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou vencer. A Bíblia diz que não vamos vencer. Tem que ter vida de oração. Tem que ter vida de jejum. É ridículo você dizer que nunca jejuou. Pelo amor de Deus, você nunca foi crente. Crente jejua. Crente ora. Crente tem vida com Deus. Uma das coisas que mais incomoda o crente é viver agradando a Deus. Você não deu glória a Deus porque você não faz isso. A coisa que mais incomoda o crente, eu tenho que viver para agradar a Deus. A minha vida tem que glorificar a Deus. As minhas atitudes têm que glorificar a Deus. A minha maneira de conduta tem que glorificar a Deus. Eu diante dos meus pais tenho que glorificar a Deus. Eu diante dos meus filhos tenho que glorificar a Deus. Eu diante dos meus patrões tenho que glorificar a Deus. Eu diante dos meus funcionários eu tenho que glorificar a Deus. Pelo amor de Deus, mergulha. Pode achar ruim tanto que você quiser, que eu vou sempre pregar o que Deus der para ser pregado. Primeira preocupação de um pastor é que a igreja que ele está ali, responsável no Senhor por ela, alcance a salvação em Cristo Jesus. A preocupação do pastor é que no dia, quando chegar diante do seu Senhor, o rebanho também chegue diante do seu Senhor, e as suas mãos estejam limpas do sangue dos covardes. Tem muita gente que não entra mais dentro das igrejas por causa de crentes como estes que eu estou falando. Pois, por favor, regula o som. Hoje não. Não entra mais. Mister, nós estamos caminhando pelo mesmo caminho que a Europa caminhou. Os Estados Unidos estão caminhando para a mesma coisa. Mas nós temos um avivamento que nós podemos mudar a história, não só do Brasil, mas de todas as nações. O Senhor tem homens de Deus no Brasil. Vamos curar a igreja. Que jeito que eu curo a igreja, pastor? Curando você, levantando você, mergulhando você, mudando você. Adara Macaia. E lá, testemunhos de pessoas que o pastor da igreja tentou fazer o que não devia com a menina tal, com a fulana tal, com o ciclano tal. Pastor da outra que roubou dinheiro. Liderança de departamento que fez não sei o quê. E as pessoas todas angustiadas, desesperadas. Quem que vai confiar porque confiava no outro? Quem vai confiar porque o outro também tinha cara de honesto? Tinha papo de honesto. E Deus tem usado os nossos obreiros lá na Europa. E pessoas têm sido restauradas. Voltaram a ganhar almas, voltaram a falar em mistério, voltaram a ser cheios do Espírito Santo, estão amando os pastores que têm, porque agora encontraram honestidade e fidelidade. Igreja, é hora de nós nos levantarmos e valorizar a igreja séria, que prega a palavra do jeito que tem que pregar. Temos que parar de escolher esse povo que não quer céu, que quer só bajulo, que quer só o nome, que quer só a fama. É hora de olharmos para a Bíblia Sagrada. Com Deus não tem falsidade. Com Deus é ou não é. Sim é sim, não é não.
Levanta e mergulha. Paulo disse: eu não posso trazer a vocês um alimento sólido, porque vocês ainda são meninos. Não dá para falar de assuntos mais gostosos, que nos fortifica mais. Tem que ser os ensinos rudimentares, a doutrina da fé, a básica doutrina da fé, porque vocês são carnais. Se você quer, mergulha. Vamos ser crente de verdade. Não é crente nominal, é crente que é de Deus. Crente que ama a Deus sobre todas as coisas, que não vive para pecar, mas se pecar, confessa, procura liderança, trata o seu mal, se cura diante de Deus e se levanta e vai dizendo agora: eu vou honrar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, as 7 igrejas da Ásia, todas fecharam. As igrejas mortas agora que são conhecidas. E Jesus falou com elas: olha, eu tenho contra ti isso, isso e isso, corrija. Olha, você é muito bom nisso, mas é mal nisso, corrija aquilo. E Jesus foi falando clara, evidente e profundo naquilo que precisava. Deus, na pessoa de Jesus, deixou claro para as igrejas onde eles estavam errando, sim ou não? Todas morreram. Todas. Não depende de Deus viver ou morrer. Depende do que você vai fazer com o que Deus fala. Vou repetir. Não depende de Deus eu viver ou eu morrer. Depende do que você faz quando ouve Deus falar. Depende do que nós faremos com o que temos ouvido. Igreja, abra os ouvidos e ouça: está chegando o dia do arrebatamento. Pode ser hoje, pode ser agora. Lavaim, Barei, Rachamai, e os seus planos não se cumprirão, e os seus projetos não acontecerão, e o que tens guardado para quem será, se nós não estivermos prontos para o céu? Tonacai, será que alguém está ouvindo essa palavra? Corra agora para Jesus, faça o que tem que fazer agora. Eu estou sentindo, aleluia, a evidência desse momento, estou sentindo a pressa desse momento. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Lava a tua boca no sangue de Jesus, lava a tua mente no sangue de Jesus, lava o teu corpo no sangue de Jesus, lava os teus sentimentos no sangue de Jesus, lava-te no sangue do Cordeiro. Eles eram cheios dos dons. Irmãos, não está faltando dons. Está faltando gente para viver a palavra. Não, pastor, eu vou para a internet e eu ouço palavras tremendas e maravilhosas. Estas palavras que você tem ouvido, tem te melhorado ou piorado? As palavras que você, os mestres e doutores que você com comichões nos ouvidos está ouvindo, tem melhorado você como crente? Deus olharia para você e diria: você não estava bem aqui, mas agora você está melhor. Você está produzindo mais fruto. Você é mais santo que antes. É mais puro de coração do que antes. Porque se não for, bloqueia esses mentores. E comece a ouvir a voz do Espírito Santo.
Tanaka Machadai, comece a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas e dê crédito ao que ele fala e se renda a ele e mergulha nas águas. Tem também, irmãos, 2:13 tão conhecido de Jeremias. Nós recebemos abundantes águas, mas somos cisternas rotas. Meu Deus, as águas são lindas, são puras, são perfeitas. Essas águas limpam, lavam e curam. Deus disse: eu sou o manancial de águas vivas. Eu sou o manancial de águas vivas. Se você precisa de algum tipo de água perfeita, Deus está dizendo: eu sou essa água perfeita. E eu sou água viva. A água morta é aquela estancada. A água viva, ela passa e é nova toda hora, toda hora, toda hora. Ele é o rio de Deus para nós. Mas aí ele diz: eu sou o manancial de águas vivas. Mas o meu povo cometeu 2 erros, 2 pecados, 2 falhas gravíssimas. Deixaram a mim manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas que não retêm as águas, cisternas rotas. Eu não sei se você entende o que eu vou te dizer, mas nós estamos deixando Deus, mesmo dentro das igrejas. Pode ficar pesado o culto, tanto que for, mas eu vou falar a verdade que precisa ser dita. E você que está em adultério, podia confessar, porque já tem 3 meses que Deus está falando que precisa. 3, 4 ou 5, não sei. E o culto pesa por causa disso. Nós estamos deixando Deus, mesmo dentro das igrejas, mesmo tendo cargo, tendo título de pastor, de obreiro, seja o que for, de obreira. Talvez a pergunta que você pudesse fazer seria: quando é que eu estou deixando Deus, pastor? Quando você nega o senhorio de Cristo. O que Pedro diz, 2 de Pedro 2? Que nos últimos dias haveriam mestres, profetas falsos, instrutores falsos, que estaria no meio de nós, e que de maneira encoberta semearia suas doutrinas, infiltraria suas doutrinas, ao ponto de nos fazer negar o senhorio de Cristo. Escute bem e abra os seus ouvidos, e você que está pela internet também. Se Jesus não é teu Senhor, Ele não é teu Salvador. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de igreja que é melhor do que a outra ou pior do que a outra. Eu estou falando da Bíblia. Se Jesus não é teu Senhor, Ele também não é teu Salvador. Ele só é nosso Salvador quando primeiro é nosso Senhor. Arabashai, Orabacan, Arábia. E nós estamos deixando Deus dentro das igrejas. O mundo está deixando Deus. Escute, o mundo está expulsando Deus dele. Não querem que abra a Bíblia mais nas escolas. Não querem que leia a Bíblia mais nas câmeras. Não querem que coloque a Deus seja louvado nas moedas. Não querem que fale desse Deus. Pode falar de qualquer seita, de qualquer podridão, mas de Jesus não pode falar. Eles estão expulsando o próprio Deus da sua criação, da sua terra que Ele fez. A natureza geme, o Espírito geme, a noiva verdadeira geme. E por favor, se você não está entendendo que Jesus está voltando, fique sabendo nesta noite, Jesus está voltando. Deus vai sair da terra, Ele vai levar a igreja com Ele da terra. Pode ser hoje, pode ser agora.
Para você que está dizendo, mas Deus fez muitas promessas e ainda tem promessas demais para se cumprir, eu quero te lembrar que Deus vai abreviar esses dias. Então vai ter muita coisa que era para acontecer e não vai. Por quê, pastor? Um dos propósitos, para salvar os escolhidos. Porque se esses dias não fossem abreviados, os escolhidos se perderiam. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Rabacho Ramai, prepara-te para encontrar com a pessoa mais santa que você poderá ver na face da terra, a mais pura, a mais justa, a mais linda, a mais perfeita pessoa. Rabacandaraia, Uteshamai. É por isso que ele não pode olhar para nós e nos ver diretamente. Ele teve que enviar Jesus para no seu sangue nos lavar e limpar, e através de Jesus ele poder nos enxergar. Ele é puro. Não se constranja com verdades, se constranja por não vivê-las. Duas coisas: deixaram a mim manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas. O mundo deixou Deus, as igrejas estão deixando. É interessante os shows, né? Reúne aquela multidão, todo mundo pula, vá, vá, vá. E aí a quantidade de coisas que acontece depois de pecado. Misericórdia. Deus não quer uma igreja que pula. Deus quer uma igreja que prostra. Muitas vezes Deus interrompeu as festas de Israel. Festas que Ele mesmo as instituiu. Faz festa das cabanas, faz festa disso, faz festa daquilo. Quando chega, faz festa. Aí Deus, eu quero que vocês acabem com todas as festas. Não é noite de festa, não é dia de festa, é dia de pranto, de lamentar os nossos pecados. Tiago capítulo 4, convertei os vossos sorrisos em lágrimas. Nós estamos vivendo num tempo de choro, de angústia, de lágrimas. O príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. O príncipe deste século se levantou, mas existe um Deus assentado no trono, e Ele está dizendo para os sacerdotes: chore os sacerdotes. Ele está dizendo para o povo: chore o povo. Rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Entre em lamento e planto diante de mim. A terra mais uma vez será abalada. Eu abalarei os quatro cantos da terra e usarei os servos fiéis da terra. Quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, um ex-adúltero, um ex-prostituto, um ex-coisa que não poderia fazer jamais na presença de Deus. Mas Ele me lavou, me limpou, me colocou nesse altar para pregar as verdades de Deus. Deus transforma, Deus converte, Deus liberta, e Deus santifica, e Deus usa pessoas para falar as suas verdades. Mas sabe o que muito eu lamento? É que essa palavra será esquecida daqui a pouco. Por muitos. Porque são cisternas rotas. Não retém. Não guarda. Não pratica. Quisera fosse como nos dias de Jonathan Edwards, quando ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele terminou a ministração, pessoas estavam segurando nas colunas do templo, pedindo misericórdia a Deus. Eles guardaram a palavra. Se nós dessemos crédito a todas as palavras que deste altar ouvimos, independente se é Lindomar, se é Cleomar, se é fulano, ciclano, beltrano, se é irmã fulano ou não, irmã Carla, irmã Vilce, irmã Rosa, seja quem for, se nós guardássemos e ouvíssemos a palavra,
estaríamos tremendo diante de Deus. Porque o que Deus tem falado conosco, e nós sabemos que é Deus que está falando. Sim ou não, por favor? Muitos querem sair desse tipo de igreja, porque diz que não precisa. Pergunte para Deus se precisa ou não falar o que estamos falando. E haverá mais escândalos. Tem um escândalo aí na cidade de Anápolis que fiquei sabendo, porque alguém de outra coisa falou para mim, outra, a gente não pode falar muita coisa, porque nós não somos propagadores de escândalos. Mas quantos escândalos estão acontecendo no meio cristão? Deus está com nojo do pecado de muitos, e Deus quer purificar a sua igreja para o arrebatamento. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Anaramagasura mandarai. Muitos, porque não mergulham, era para ir para Nínive, mas estão indo para Tarsis. É o Jonas. Deus chama para isto, mas ele vai para aquilo. Eu nunca vou conseguir abrir os olhos do seu entendimento. Mas quisera o Espírito Santo te fizesse entender que nós não preparamos para essa vida, nós preparamos para aquela. Mergulhar no rio de Deus não é ficar rico, é ficar cheio de Deus. Mergulhar no rio de Deus não é tornar-se uma pessoa famosa, não, é ter o seu nome confirmado no livro de Deus. Mergulhar no rio de Deus não é ser alegre porque resolveu o problema do casamento, o problema disso, o problema daquilo, não. Mergulhar no rio de Deus é saber que agora a sua vida está nas mãos de Deus, e Ele sabe o que vai fazer com ela, seja o que for que Ele escolher fazer com ela, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e no fim, a vontade dEle é que eu esteja na glória com Ele, glória a Deus para sempre. É hora, e a hora é agora, de mergulhar. É o fim dessa campanha. E essa campanha Deus nos abriu uma porta para mergulhar no rio dele. A escolha não é de Deus. Escute aqui os calvinistas. Se a escolha fosse do Deus que é amor, todos nós seríamos salvos. Escutem os calvinistas, eu não quero, é tanta gente, o calvinista brigando com o arminiano com o Pelágio, com o seu, por favor. É hora da Bíblia, é hora de esquecer a doutrina dos homens e olhar para a doutrina do Pai, a doutrina de Deus. Se Deus é amor, Ele quer a salvação de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus não amou só o mundo dos salvos, Deus amou o mundo dos perdidos. Então não depende de Deus, depende do que você vai fazer com a palavra que ouve. Eu sei que é meio redundante falar isso, mas eu escolho mergulhar. Eu escolho mergulhar. Aconteça o que acontecer, eu escolho mergulhar. E mediu mais 1000 nessa noite. E nos fez passar pelas águas do conhecimento. É o Espírito Santo que está falando. E mediu mais 1000, e nos fez passar pelas águas do conhecimento, e nos colocou diante das águas, que só se pode passar com braçada, mergulhando, porque elas são águas profundas, mas essa decisão é sua. Fique sobre os pés.
No dia de Pentecostes, todos foram cheios. Por quê? Porque todos perseveraram naquilo que tinham ouvido da boca de Jesus. Os que continuaram, permaneceram os 10 dias, os aproximadamente 120, foram os que perseveraram em dar crédito ao que Jesus tinha falado com eles. Escute, só serão arrebatados os que perseverarem em dar crédito ao Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho que ele disse: ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura o meu Evangelho. Todas as palavras que vos tenho falado, ensina eles a guardar essas palavras. Eu quero te convidar hoje a ter nojo das palavras que te afastam de Deus. Não me roubem o meu Jesus. Se alguém disse para você que Deus será aquele que vai vingar aquela pessoa que te maltratou, e disse que você comemoraria a derrota dele, pense bem nesta palavra, porque Jesus disse: que galardão vocês terão se amar só os que te amam. Uai, pastor, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, não é outra coisa, nesse caso não. Porque se eu amo aquele que me fez mal, eu não quero que o mal aconteça com ele, e eu pago o mal com o bem. Cuidado com o que estão falando para você. Cuidado. Eu quero que alguém que se levantou e que se tornou meu inimigo, eu quero que ele seja salvo. Porque é melhor, meus queridos, abraçar aquele que foi outrora um inimigo e chorar com ele na presença de Deus, do que no dia do juízo final ver que ele está condenado, se é que somos salvos. É hora da doutrina de Cristo. É hora da doutrina de Cristo em nós. Tanás Tianai. Perdoar sempre, amar sempre, compreender sempre, se humilhar sempre, calar se for preciso sempre, Hadás Yamai, me dobrar diante dele sempre, lançar sobre ele todas as minhas ansiedades sempre, porque ele tem cuidado de nós. É hora de ser cristão. É hora de confissão de pecado, mais que em qualquer outro tempo. Chore, igreja do Senhor. Eu te digo, com palavras de fé, que esta frente aqui é o rio de Deus. E que o Senhor, por sua misericórdia, possa fazer isso uma realidade no mundo espiritual. O rio de Deus está passando. Ezequiel diz que onde passa esse rio, as coisas acontecem. As árvores produzem frutos. Os peixes vão se multiplicando. Tudo tem vida onde passa o rio de Deus. E o texto diz que esse rio vai desaguar, 47 Ezequiel, no Mar Morto. O Mar Morto é o lugar de morte. Tanta salinidade tem, que a vida é impossível ali acontecer. Mas esse rio, e é um dos sinais proféticos, nas margens do Mar Morto já tem vida,
Já tem peixinhos. Coisa impossível Deus está falando na terra. E onde está a morte, esse rio chega. E a vida vem ao Mar Morto. Tudo no Mar Morto agora é vida. Porque a diferença não é o quanto de sal tem naquele mar, mas que tipo de água agora entrou naquele mar. A diferença não é quem é o Helder, quem é o Eduardo, o John, quem é o Mateus, o Favaron, o Cleomar, o Wesley, quem é o Clésio, quem é o Cláudio, o Lindomar. A diferença é que água eu estou recebendo. Porque onde essa água chamada Espírito Santo chega, a vida chega, a transformação chega. O que era morte agora é vida. O que era maldição agora é bênção. O que era perdição agora é achado. O que era nada agora é tudo. É onde o Espírito chega que a vida chega. É onde ele pode dominar que a vida chega. E o rio vai passando. E o rio de Deus vai passando. A presença do Espírito Santo vai passando. Por isso eu quero fazer um apelo que eu gostaria que você não viesse à frente. Se a decisão sua, ela é só 10%, ou 20%, ou 50%, ou 99%, não venha. Porque esse rio não entra onde ele não possa dominar. Quando ele chega no morto, ele domina de tal maneira que tudo se torna vida. E eu lembro aqui do testemunho do espanhol, nosso querido irmão, amigo, pastor, o presbítero Bernardo. Deus, eu estou desse jeito, eu pedi a melhor metade, o que está acontecendo? E Deus disse, se você quer tudo de mim, se dê todo para mim. Foi o que ele fez e Deus mudou a história dele. Então eu quero chamar aqui à frente quem vai se dar todo para Deus. Não venha por emoção, não venha pelo apelo e não venha porque está com vergonha. Eu quero que venha à frente só quem quer mergulhar de verdade no rio de Deus e quer ser todo de Deus. Saia do seu lugar e venha, você que quer fazê-lo. Quando uma pessoa quer, ela dá desculpas para estar na frente. Quando ela não quer, ela dá desculpa para não estar na frente. Nós somos pessoas muito inteligentes. E por sermos tão inteligentes, às vezes esquecemos que Deus conhece tudo nos detalhes. Moisés teve um pensamento parecido. Senhor, eu não sei falar, eu sou de pesada língua. Ou seja, o Senhor escolheu, mas esqueceu de observar isso. E Deus disse, quem fez a boca? Moisés. Tem coisa que para Deus é como uma ofensa. Diga isso comigo. Tem coisa que para Deus soa como ofensa. Ah, Senhor, eu sou tão pequeno. Como é que o pastor Marciano disse lá? Deus vai te perdoar sempre das suas dificuldades e fraquezas, mas nunca das suas desculpas. Se Deus disser, eu quero te usar, não diga para Ele que Ele não pode. E nem experimente dizer que Ele não consegue e que Ele errou na escolha.
Ele te conhece muito bem. E eu quero te dizer uma coisa: Ele escolheu as coisas que não são. Pare de brigar com Deus e inventar namoros. Pare de brigar com Deus e inventar desculpas, e por isso você não está fazendo. Pelo amor de Deus, o Deus que fez os céus e a terra nos conhece muito bem. Ele sabe o limite das nossas forças. Só uma provazinha, bem devagarzinho. Tem dia que você diz que está cansado para ir no culto, que trabalhou demais, mas aparece um convite para comer carne e você não lembra que estava cansado. Verdade ou mentira? E a gente diz muitas vezes que 3 cultos na semana é muito. E ainda tem que vir 2 vezes orar o obreiro. Só que quando era do mundo, todo dia estava no bar e não reclamava. Além de gastar o seu dinheiro, gastar a sua saúde, se desgastar com a família, ainda perdendo tempo. Agora Deus te convida para ser todo dele, todo dia. Olha que coisa linda, a Bíblia diz que os que se convertiam, reuniam todos os dias de casa em casa. Será que alguém obrigava eles? Ou eles saíam procurando, onde é o culto hoje? Onde é o culto hoje? Ai pastor, mas naqueles cultos era diferente dos de hoje. Sim, porque naqueles cultos as pessoas iam de todo o coração. Mergulha. Que o mundo te chame de fanático, mas que o céu te reconheça como fiel. Que o mundo te chame de exagerado, mas que o céu te chame de amigo. Que o inferno conheça o seu nome pela fidelidade que você tem com Deus. Os demônios disseram, nós sabemos quem é Paulo. Mas vocês, filhos de Seva, quem são? É hora de ser conhecido pelo céu. É hora de amar as verdades de Deus. É hora de amar o zelo de Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor tem zelo pela minha alma. Rabai Shev Anasto Kemandaia. É hora de mergulhar. O rio de Deus está passando. É necessário sentir as águas. Passe pelas águas de Deus. É hora de amar, falar em línguas estranhas. É hora de voltar o desejo de ser batizado do Espírito Santo e nunca parar de buscar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pastor, se o senhor pudesse me dar um conselho só, para eu mudar a minha história e parar desse lenga-lenga, vai, não vai, fica inventando história e falando que não agrada a Deus e vivendo uma vida errada. Um conselho só, pastor, só um para mim, para resolver tudo, para me ter força para servir a Deus, um conselho só: seja cheio do Espírito. Seja cheio. Seja cheio. Depressão vai embora, tristeza vai embora, angústia vai embora, mal vai embora. Irmão, esse negócio de ser cheio é tão gostoso. Eu estava pregando pela misericórdia de Deus em Lusiânia, e de repente o Elísio estava lá, e ele apontou, minha tia está pulando, foi batizada. Eu, glória a Deus, amém. As crianças estavam sendo batizadas, as pessoas estão sendo batizadas, o Espírito Santo estava uma glória. E aí ele disse, não, minha tia. Eu falei, amém, guerreiro, glória a Deus. E ele, minha tia, eu falei, pois é. Aí disse, não,
A minha tia tinha 2 anos com a perna machucada. Ela entrou de muleta, ela não conseguia andar. Ela foi batizada, ela está pulando, não está sentindo nada. Ninguém orou para curar, ela só foi cheia. Ela só foi cheia. Gente depressiva que foi cheia do Espírito Santo, não precisou de psicólogo, de psiquiatra, não precisou de médico, só foi cheia. Só foi cheia do Espírito. Um dia eu estava bem angustiado, e eu entrei para o meu quarto para orar 2 horas da manhã, tem muito tempo, sentindo vazio, angustiado, uma perseguição terrível, porque eu prego as palavras que Deus me manda falar e pronto. E uma coisa angustiante, eu cheguei naquele quarto sentindo só, longe de Deus, Deus longe de mim. E eu fiquei ajoelhado. E eu só falei que estava com muita vontade de alguma coisa acontecer. Estava sentindo só. E de repente, naquele vazio daquele quarto, 2 da manhã, uma presença chegou na minha porta, na porta do quarto, e foi entrando no quarto de oração. E ele veio por trás e disse: eu sou o teu amigo. Quando ele falou isso, as lágrimas frias que estavam saindo da minha alma aqueceu, as lágrimas aqueceram, e eu comecei a chorar na presença dele, aquela glória. E na porta da minha casa apareceu um casal, para fazer uma alvorada, 2 e pouco da manhã. Naquele momento, naquela hora, porque eu precisava. E começaram a cantar: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E foi cantando, e o mesmo hino que quando eu saí da minha cidade para atender o chamado, foi cantado para mim de madrugada. Ele aqueceu a minha alma, e a presença dele não resolveu problema nenhum do que eu estava enfrentando, mas resolveu tudo aqui dentro. Levantei, aleluia, glória a Deus. Porque você não precisa primeiro da solução dos seus problemas, você precisa primeiro ser cheio. O segredo é ser cheio, 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 cheio. Não é ministério, é ser cheio. Ah, eu sou vazio porque ninguém olha para mim, eu sou vazio porque ninguém me consagra. Que besteira. O segredo é ser cheio. Essa depressão vai embora, essa falta de sentido vai embora. O segredo é ser cheio. Quando a gente é cheio, a gente não quer saber de outra coisa, a gente quer viver para a glória de Deus. E o que eu faço, pastor? Busca toda hora, todo dia. Eu quero ser cheio. Briga com Deus para ser cheio. Luta com Deus para ser cheio. A solução é ser cheio. Abraço quebrandasse, abranda caia. A solução é ser cheio. Tudo vai se resolver no dia que você for cheio. Tudo vai se resolver no dia que Deus te encher das águas purificadoras do Espírito. Tudo vai se resolver na hora que exatamente Deus te encher. Eu quero cantar, pastor. Não, você quer ser cheio. Eu quero pregar, pastor. Não, você quer ser cheio. Pastor, eu quero resolver o problema financeiro. Não, você quer ser cheio.
Eu receio que Deus já está te enchendo. Eu receio que Deus já está te enchendo. O rio de Deus está passando. O rio de Deus está passando. Mergulha nele agora. Ei, salta dentro desse rio. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Você quer ser cheio? Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Aleluia. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missa? Abadacaxaia, os cheios dizem: o meu louvor tem dono. Eita, glória a Deus. Já não mais vivo eu adoro 24 horas, todo dia, toda hora. Oh, aleluia. Sou de Deus. Às vezes eu confesso, é difícil continuar. Mas como é difícil se eu nasci pra te adorar. A minha vida é dele, sou 100% Deus. Esse povo de Deus não vai parar, não vai não. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as águas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missa? Você quer ser cheio. Você quer ser cheio. A samaritana bebeu as águas de Jesus e ela saiu. O problema era o mesmo, a história era a mesma, mas ela não era mais a mesma. O rio de Deus está passando. Beba das águas dele. Beba das águas. O que é isso, pastor? Receba esta palavra, se encha do Espírito Santo. Mude a sua história, se rendendo todo para Deus. O dia que o Espírito te enche, você não consegue cantar música para o mundo. Isso é natural para o homem espiritual. Aí ele vai tentar cantar uma música do mundo e constrange o coração, ele cala. Se o Espírito Santo te encher, você não vai ter coragem de guardar pecado mais. Se o Espírito Santo te encher, você não vai ter coragem de orar para uma moça com intenções maldosas. Você não vai ter coragem de olhar para um homem com intenções maldosas. Nunca. O Espírito Santo é a pessoa mais pura, mais linda, mais perfeita que pode morar dentro de nós. E quando Ele vem para nós, Ele purifica nossos olhos, Ele purifica nossos ouvidos, Ele purifica nossos sentimentos, nossos pensamentos, Ele nos sara das maldades. O Espírito Santo é a pessoa mais linda que pode habitar dentro de alguém. E Ele é tão perfeito que Ele vai querer formar Cristo em nós.
Os meus olhos são para ti. Arabaxai os meus olhos, a minha vida se passa para ti. Aracamassai. Se tem fome, tem água. Se tem fome, tem comida. Se tem sede, tem água. De acabaça, mãe. Meus olhos estão em ti. Não posso deixar de te ver. Seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz: eu não me guiar pelo que eu vejo aqui, vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, bem maior, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, o dono do meu coração. Confio em ti, a minha alma canta, a minha alma canta. Tão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior, maior, maior. O vento pode soprar, amalaçou, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, bem maior, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Tu és o meu dono, o dono do meu. Eu confio em ti, eu confio. A minha alma canta. Tão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior, maior, maior. Sabe por que os 120 foram cheios? Porque eles perseveraram. Com seus olhos fechados, a partir de hoje, todos os dias, você vai implorar: Deus, eu quero ser cheio. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu quero ser cheio. Teve gente que não conseguiu perseverar, mas você vai conseguir. Com seus olhos fechados, Deus quer levantar uma geração melhor do que aquela que foi.
Hoje a geração está pior, mas Deus quer levantar uma melhor. Billy Graham morreu, John Wesley, Charles Wesley, John Knox, Savonarola, Jonathan Edwards, Paulo, Pedro, Tiago, João se foram. Os grandes homens de Deus estão morrendo. Chegou a hora deles serem recolhidos às mansões celestiais. E eu te afirmo categoricamente, como mensageiro da palavra, Deus está de olho em mim, em você, nas multidões que estão nas igrejas. E Ele vai levantar uma geração melhor do que aquela que partiu. Os homens estão dizendo não tem jeito, mas Deus está dizendo eu já tenho a geração. Oh, aleluia. Tá na maluca Massai. Então nesta noite saia daqui decidido. Com os meus olhos fechados eu estou podendo ver pessoas que aqui estão e que estão marcadas para ser essa geração. Jovens de 22 anos, adolescentes, senhores e senhoras, vidas, Tenamás, Sandai, mas tem que ter muita coragem para ser esta geração. Tem que ter muita decisão para ser esta geração. Tem que odiar o pecado e amar os pecadores. Tem que decidir viver como Jesus viveria em seu contexto de vida. Põe vossas mãos no coração. Tanamaracachandarai. Senhor, eu quero ser parte desta geração. Se alguém quer, faça a sua oração. Eu quero, Senhor. Então me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração, Senhor, para ser essa geração. Me dê um coração, Senhor, que tu possas olhar e encher e confirmar. Perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros, minhas grosserias, meus enganos. Me lava e santifica no teu sangue puro, carmesim. Me purifica e limpa corpo, alma e espírito. E me levanta, Senhor, não para ser conhecido, mas para ser ungido. Não para ter nome em mídias, mas para que com o nome escrito no livro da vida eu possa ser canal do Senhor. E assim faça na vida de todos os meus irmãos que estão orando assim também. Levanta uma lavoura, uma floresta, um edifício de gente que glorifica teu nome. Eu te imploro, meu Deus, levanta uma igreja que ame a santidade, que odeia o pecado, que ama os pecadores. Levanta uma geração que vive tanto para a tua glória, que possa dizer: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Gadácia na mandarabaia. Quebra, Senhor, as dissensões, as contendas, as confusões. Tira do meio de nós todas as divisões. Traga as águas purificadoras. Traga as águas do teu Espírito e nos lava, nos limpa e nos enche. E que não sejamos mais cisternas rotas, mas que sejamos cofres de Deus, que sejamos tanques de Deus, que sejamos templos de Deus.
Quem quer isso e ora assim, levanta as suas mãos e receba a graça de Deus sobre a sua vida. Receba o renovo de Deus sobre a sua vida. Receba a força do Espírito sobre a sua vida. Receba graça sobre graça e sobre graça. Receba graça sobre graça e sobre graça. Seja batizado no Espírito Santo. Fala em mistério do céu. Seja renovado, avivado. Mergulha. Receba de Deus. Abra a tua boca em línguas misteriosas dos céus. Fala as línguas dos homens e dos anjos. Abra a tua boca e tenha prazer de edificar falando em línguas estranhas. Arabacandara, você que não fala, abre a tua boca e fale agora. Seja batizado, seja avivado, seja renovado. O Senhor dos exércitos passa e revista a sua tropa. Oh, calabaçarabacaia. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Oh, padaia. Receba, 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 receba. Receba, receba, receba. Arabaca.